Denise, sobre narrativa e memória, articulada com o conceito de experiência, mas tenho trabalhado isso na pesquisa narrativa em educação, com alguns autores e autoras específicos, mas, sobretudo, num movimento ético, político, da história, vinculado ao pensamento do Walter Benjamin, que é onde eu me encontro com o Leandro, né, nesse lugar aí benjaminiano, né, e acho que entra, né, e acho que se conecta muito com a ideia de vozes silenciadas ou de vozes esquecidas, né, que o Benjamin trabalha muito também nessa perspectiva. Obrigado. Então vamos fazer isso acontecer, Denise. Dando sequência, então, o próximo trabalho é orientado pelo professor Sérgio Salles. Tem como estudantes o Vitor Alves da Silva e o Rafael Nery Vasconcelos, e o título é René Girard, intérprete dos direitos humanos. Agradecer ao professor Rincon, ao professor Diego, e deixar que os alunos conduzam, depois nós participamos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Estou compartilhando aqui os slides para a gente começar. Muito bem. Aqui. Está aparecendo certinho aí? Então, muito boa tarde. Eu me chamo Vitor Alves da Silva. Sou bacharelando em Filosofia pela UCP, na modalidade EAD, bolsista da CNPq. Estou aqui com meu colega Rafael, que em breve fará sua contribuição. Somos orientados pelo professor Sérgio Salles. Estamos desenvolvendo este projeto, René Girard, intérprete dos direitos humanos, e participamos também de um grupo de pesquisa que integra alunos tanto da filosofia, da graduação, quanto da pós em direito, como também vários outros alunos e inclusive professores de outras instituições e disciplinas também. Temos, por exemplo, uma professora que é especialista em Bakhtin, que nos acompanha, da área da crítica literária, que conversa também com o nosso autor, que é o René Girard. Falaremos agora sobre alguns conceitos teóricos, fazer a nossa apresentação teórica. Muito bem. O nosso atual projeto ele gira em torno da questão quem é o sujeito dos direitos humanos para o René Girard. Nós nos propusemos a examinar em que medida as obras deste antropólogo, que não é só antropólogo, foi também crítico literário, conversa com filosofia, história, diversas outras áreas, e, enfim, como essas obras auxiliam na identificação deste sujeito dos direitos humanos a partir da gênese dos sofrimentos injustos e das violências injustificáveis. O tema dos direitos humanos ele não é um tema exaustivamente tratado na obra do René Girard. Ele é até bem pontual no que ele fala, e nós vamos ver com mais clareza, lá em uma de suas últimas obras, chamada Eu Via Satanás Cair como Relâmpago, um trecho que lerei agora para dar um contexto. Naquilo que hoje é chamado de direitos dos homens, o essencial é uma compreensão do fato de que todo indivíduo ou todo grupo de indivíduos pode se tornar o bode expiatório da própria comunidade. Colocar a ênfase nos direitos do homem é esforçar-se para evitar e controlar os arrebatamentos miméticos incontroláveis. Essa passagem vai possibilitar a ampliação daquele problema inicial de quem seria o sujeito desses direitos humanos. Vamos poder nos perguntar por que certas narrativas históricas, religiosas e simbólicas não manifestam a mesma indignação que nós contemporâneos em relação às injustiças sofridas pelas vítimas, elas reais ou não, como também nos permite perguntar por que tanto os críticos quanto os defensores dos direitos humanos sustentam que suas posições teóricas divergentes são em nome das vítimas. Nesse último ano, nós nos debruçamos mais sobre esse ponto A. Por que essas narrativas históricas, religiosas e simbólicas não manifestariam a mesma indignação que nós hoje contemporâneos? Temos como principal objetivo investigar os direitos humanos na obra do René Girard, partindo dessa questão fundamental de quem seria o sujeito dos direitos humanos,
de modo que nós buscamos não só compreender a obra do Girard, mas avaliar também sua relevância e aplicabilidade da sua teoria na atualidade. Assim, nós pretendemos identificar os elementos conceituais, as premissas teóricas, os argumentos estruturantes e as conclusões que contribuam para o desenvolvimento de uma teoria girardiana dos direitos humanos. Questionamos-nos se a era dos direitos humanos que vivemos hoje seria uma era de preocupação com as vítimas. Se esta era seria o resultado gradativo de uma inversão operada na própria interpretação da lógica do bode expiatório, o que se faria revelador do mecanismo mimético expiatório em razão das narrativas bíblicas, todos quantos esses que nós conseguimos identificar a partir da leitura da obra do Girard. Começando então a tratar de alguns dos seus conceitos mais fundamentais, vamos falar que o desejo humano ele é mimético. Não há um desejo eminentemente autônomo. O fundamento do desejar humano é a mimetização do desejo de um outro, e a este outro chamaremos de mediador ou modelo. A mimesis não é, porém, representacional ou abstrata. Há um elemento aquisitivo. Por isso, Girard classificou-a como mimesis de apropriação. Segue aqui ao lado a representação gráfica de como seria esse processo de aquisição do desejo. Sujeito e objeto desejado não se relacionam diretamente. Por isso, ali a linha tracejada. Para que esse sujeito se relacione com o objeto, ele vai precisar de um terceiro, chamado modelo, que introjete este desejo no sujeito. Sempre o sujeito vai passar por essa mediação de um outro para se relacionar com o objeto desejado. Dado o modo pelo qual o desejo se instaura, que acabamos de ver, sujeito e modelo tendem ao conflito por esse objeto desejado. Daí surge, então, o que o Girard vai chamar de rivalidade mimética. Essa rivalidade se dá porque, quando o sujeito percebe ou se defronta assim, com a realidade de que modelo também almeja o seu objeto, isso gera como que um escândalo. Aqui, o Girard usa esse termo, escândalo, a partir das narrativas bíblicas, como se fosse uma pedra de tropeço. O modelo se torna, então, um obstáculo para que o sujeito realize seu desejo. Ao proceder dessa rivalidade, sujeito e modelo tornam-se duplos miméticos, também chamados de duplos monstruosos, e passam a imitar-se um ao outro mutuamente, o que leva ao processo de indiferenciação, onde sujeito e modelo se aproximam tanto que já não se pode mais distinguir, a partir de um certo momento, quem está mimetizando quem. E isso vai chegar a um ponto em que uma própria violência será mimetizada e potencializada. De indivíduo em indivíduo numa comunidade, o que outrora fora uma relação entre dois, se generalizará para toda a comunidade. Chega-se a um estado, então, de indiferenciação comunitária, semelhante à guerra de todos contra todos, que conhecemos bem a partir de Thomas Hobbes. A generalização das violências particulares dá-se o nome de crise mimética, que seria basicamente o processo de quando aquilo que fora da dupla, do duplo monstruoso, infecta os outros participantes dessa comunidade. O mimetismo se espalha por aquela comunidade. O conflito que surge entre os rivais se espalha por toda a comunidade só é sanado quando essa violência generalizada é canalizada em uma só vítima. O todos contra todos se torna todos contra um, unindo a comunidade novamente. Como mecanismos de defesa contra essa violência, surgem os interditos e os mitos. Os interditos visam afastar tudo que ameace a comunidade. Os ritos, por sua vez, não buscam suprimir a violência, mas amenizá-la,
através de sua prática controlada, estetizada. Se os interditos desenham essa crise em negativo, os rituais a desenham em relevo. O que queremos dizer por isso? Basicamente, os interditos, eles vão ser regras que impedem ou que se desejem certos objetos ou certos comportamentos. Eles visam realmente impedir que essas situações ocorram para que não se aproximem demais os sujeitos envolvidos naquela comunidade e não se chegue àquela violência indiferenciada. Os ritos, eles já não trabalham como uma proibição, mas como uma emulação daquela violência. Como se, por essa emulação, se aliviasse um pouco da tensão que caminha para essa violência indiferenciada. O ponto alto de um rito é o sacrifício, que emula o que outrora teria acontecido durante a crise. Considerando a forma e a função dos ritos interditos, Girard faz uma proposição polêmica, que o sagrado é a violência. Isso acontece pois a religião é elaborada como este modo de canalizar a violência, decorrente dos processos miméticos. Mas ele complementa que se o religioso adora a violência, é porque considera que ela traz a paz, porque ela seria este mecanismo que impede que aquele estado de violência generalizado primeiro retorne. O religioso é inteiramente orientado para a paz, mas os meios dessa paz não são desprovidos de violência sacrificial. Girard propõe também que entre o desconhecimento destes mecanismos e o sagrado há uma proporcionalidade. Quanto menos se reconhecem esses mecanismos por detrás da prática religiosa, mais sagradas elas se tornam, mais eficazes elas se tornam como um meio de impedir aquele estado de todos contra todos. A compreensão do mecanismo vitimário, porém, anula sua sacralidade e eficácia. Quanto mais desvelados e explícitos esses procedimentos de impedimento da violência se tornam, menos capazes de impedir a violência eles acabam sendo. Quanto à vítima, dentro de todo esse processo, sua sacralidade é fundamentada no que Girard chamou de dupla transferência. Dado o processo de linchamento desta vítima, quando toda a violência é canalizada nela, isso acontece porque aquela comunidade deposita na vítima toda a carga negativa, agressiva, como se fosse ela culpada por aquilo. É uma vítima arbitrária, é uma culpa que não condiz com a realidade, mas é uma culpa que é depositada naquela pessoa, naquele sujeito, que servirá como que um bode expiatório para a crise. Agora, após esse assassinato, após essa catarse de toda essa violência, o sujeito vitimado passa a receber também uma carga positiva de reconciliação. E essa carga só pode ser depositada nessa própria vítima por aqueles que a mataram, por aqueles que a viram como realmente culpado, mesmo que ela não o fosse. E agora eu passo a palavra para o meu colega Rafael. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Neri. Minha área de formação original é marketing. Sou graduado, pós-graduado na área. Sou pós-graduando em logoterapia e graduando em filosofia. Continuando a fala do colega Vitor, ele vinha falando sobre a dupla transferência da vítima, né? O Girard situa que a capacidade de mímese ela é algo de natural, ela é algo de animal no homem. Tá? A capacidade de mímese ela reside no animal. Então, tão comum quanto nós comprarmos coisas pelo simples fato de que outras pessoas as têm ou as compram, também é comum entre os animais que eles desejem coisas
não porque eles querem, mas porque o outro animal tem. Essa é a raiz da rivalidade para o Girard. Isso está presente no corpo social. Então, o conjunto dessas pequenas rivalidades, quando vão se agravando, se generalizando, podem gerar uma crise mimética. Uma situação de todos contra todos. Esse é um processo totalmente estereotipado, com passos bem delineados que o Girard ele coloca lá na sua obra. Tá? A conclusão dessa crise mimética é que se elege uma minoria social, ou mesmo uma pessoa, né, que será morta, que sofrerá, que será vitimada em nome da pacificação dessa comunidade, dessa sociedade. A dupla transferência, que acabou de ser dita pelo Vitor, na verdade é a visão que se tem sobre essa vítima. Então, dentro desse processo de crise mimética, se identifica que aquela vítima ela foi culpada pela crise que se estabeleceu. Por isso ela é morta. E uma vez ela morta, também se chega à conclusão que foi a sua morte que gerou a paz social. Então você tem uma conotação negativa antes da morte da vítima e uma conotação positiva após a morte da vítima. E esse corpo morto da vítima, para o Girard, ele é tão importante, né, que ele vai dizer que o corpo morto ele é o significante transcendental que vai estruturar a linguagem e a cultura daquela comunidade, daquela sociedade, a partir desse evento fundador, que é uma violência coletiva praticada contra essa vítima. E, de fato, isso é tão forte, né, que ele dá diversos exemplos de manifestações na cultura da presença desse significante. Por exemplo, se nós pensarmos nos egípcios, né, ou se nós pensarmos nos astecas e nas suas pirâmides, a gente vai concluir que uma pirâmide nada mais é do que um empilhamento de pedras sobre um corpo morto. A gente pensar que na antiguidade uma das modalidades mais comuns de morte coletiva era a lapidação, então a gente pode pensar que dentro do imaginário coletivo a imagem de um corpo morto com pedras empilhadas sobre poderia muito bem originar o conceito da pirâmide, né? Para o René Girard, essa violência coletiva fundadora, ela é então esse transcendente, né? Esse signo transcendente que vai fundar ali, estruturar a linguagem e a cultura dessa civilização. E aí uma manifestação, falando particularmente das manifestações culturais religiosas e literárias, né? Ele vai falar sobre o surgimento de dois tipos de narrativas dentro do seio dessa sociedade que vão tratar exatamente desse mito fundador, dado o impacto que esse evento tem na vida social. Então, a mitologia ela é o produto direto dessa violência fundadora, né? O texto mitológico, para o Girard, ele é uma narrativa que vai contar essa história, mas de uma maneira muito disfarçada. Então, por exemplo, se a gente pega um mito como... Ele dá exemplos de vários mitos nas obras, mas teve um particularmente que me encantou a partir dessa perspectiva do Girard, que não está nas obras dele, mas que eu estudei à parte, que é o mito que é bem conhecido no Brasil, que é o mito a lenda da mandioca, né? Da origem da mandioca. É um texto bem conhecido de que os indígenas tupis eles consideram que a mandioca ela surgiu a partir de uma menina que nasceu numa aldeia e que tinha pele branca, ou seja, uma indígena de pele branca, uma menininha, que um dia teve um mal súbito, faleceu e foi enterrada, né, dentro lá da oca da família e regada. E aí, a partir do corpo daquela menina, teria nascido a planta da mandioca, né? Esse mito, ele foi escrito, pelo menos um dos registros escritos mais antigos que tem aqui no Brasil é de 1876, da obra do Costa Magalhães, no Manual de Nhengatu, onde ele conta essa história, só que ele conta de outra maneira, né? Ele diz que a filha de um chefe, do chefe da aldeia, teve uma concepção miraculosa, engravidou. E aí o chefe achava que ela tinha um amante. Por causa disso, disse que ia matar o amante, né? Quem quer que tivesse tido relações com ela. E aí, num sonho, ele vê a imagem de um homem de pele branca que diz para não matá-la, porque
aquela era uma concepção divina. Então a menina nasce, uma menina branca, de pele branca, dentro de uma aldeia tupi. E aí, novamente, é repetida essa história, né? Na verdade, nesse texto, ele traz a perspectiva de que a menina morreu de um mal súbito, foi enterrada dentro da oca, carregada e nasceu. E ali, a partir daquela planta, então, os nativos, né, a tupi, eles comeram a carne da mani, que era, na verdade, a carne da mandioca, né? Só que existe uma outra versão desse mito, que é dos índios parecis no Mato Grosso, que fala sobre essa mesma história da mani numa outra perspectiva, de que, na verdade, essa menina ela era filha de um casal onde o pai não queria ter uma filha menina, porque isso seria um problema, porque seria mais uma boca para alimentar, seria mais uma mulher para cuidar. A gente volta aí na questão do feminicídio, que foi falado pelo outro grupo, né? E que ele queria um menino, né? E quando essa menina nasce, ele a despreza. E aí, no texto diz que a própria menina teria pedido à mãe para ser enterrada viva. E aí essa menina é enterrada no alto de uma montanha, faz muito calor, ela pede para ir para perto d'água, está muito frio, eles encontram um lugar e colocam aquele corpo da menina viva, enterram nesse novo lugar, então nasce a planta da mandioca. É natural, eu acho, nesse mito, nessa lenda, ficou um exemplo bastante óbvio, né, de que a gente está falando de uma violência coletiva praticada contra uma criança do sexo feminino, né? Prática muito comum, né? Tanto na antiguidade como em diversas culturas do mundo. Então, o que esse texto, na verdade, muito mais do que falar sobre algo, ele está ocultando uma violência. Para o René Girard, é isso que faz o texto mitológico. Então, um outro exemplo também interessante de como isso funciona, né? Se a gente pegar, ele dá o exemplo de uma divindade asteca, que é do Sol. Então ele faz uma relação entre... É muito comum que deuses solares também sejam deuses da cura. Então a gente tem o exemplo de Apolo, né? Só que o deus da cura também é o deus da peste. O deus da peste também é o deus da cura. O deus que cura, ele também é capaz de adoecer. E a gente tem um exemplo, né? Nós temos o exemplo de Apolo, nós temos o exemplo dessa divindade mesoamericana, e no Brasil nós também temos um exemplo de Obaluaê, os Itãs de Obaluaê. Obaluaê, ele também é um deus solar, ele também é um deus da cura, ele também é um deus da doença, e nos Itãs de Obaluaê, ele passa por diversos eventos onde ele é vítima de violências coletivas. Então, para o Girard, essa é a função do texto mitológico, falar sobre o processo de violência coletiva, porém, tentando esconder o que de fato aconteceu, mas que, segundo o Girard, esconde muito mal e deixa transparecer ainda que essa violência coletiva foi praticada. E para o René Girard, quanto mais distante a versão de um mito está do acontecimento original, menos sangrento ele é. Porque se perde essa dimensão psicológica do impacto mesmo psicológico do que foi aquela violência coletiva no seio daquela comunidade e sociedade. Você retorna, por favor? Obrigado. Né? É importante dizer, né, que em relação às vítimas, né, elas não são escolhidas aleatoriamente. Elas carregam conjuntos de características que a tornam identificável como violentável, né? Então, estrangeiros, pessoas desprovidas de direitos, escravizados, mulheres, crianças, idosos, pessoas deficientes, muitos heróis mitológicos, eles apresentam algum tipo de deformidade, alguma característica animal, né? Segundo o Girard, essa característica, seja de ser manco, ou de ser deformado, ou de ter alguma característica animal, ele é, na verdade, o sinal de que aquele grupo representado na figura do herói que é vitimado nada mais é do que uma marca vitimária de um grupo social, como metáfora. Então, uma vez essas vítimas, né, e aí a gente volta na questão da vítima. Quem são as vítimas? Né? Quem é o sujeito dos direitos humanos?
qualquer um possa ser, dentro de uma crise mimética, identificado com uma marca vitimária e possa sofrer esse tipo de violência coletiva. Ou seja, em suma, todos nós. Passa adiante, por gentileza. Para o Girard, no segundo momento, né, quanto mais uma sociedade vai se tornando desacralizada, então os mitos eles já perdem essa característica de ocultamento. Os textos que vão ser produzidos sobre esses episódios, são chamados textos de perseguição, eles já não têm o intuito de ocultar a violência que foi cometida, mas sim de justificar. Então, lá na Grécia, diante de um massacre que foi realizado contra uma minoria de uma vila, de uma cidade, que seja, onde aquelas vítimas são divinizadas por qualquer razão, isso na modernidade não vai acontecer mais. A violência será praticada, ela será dita ou será escrita, só que ao invés de tentar ocultar, o que se tentará fazer é justificar o cometimento daquela violência. Então, no próprio livro Bode Expiatório, o René Girard ele dá o exemplo de um texto de um tal Guillaume. Ele já abre o livro falando disso, mas é um texto, por exemplo, falando sobre os judeus de uma determinada cidade que foram acusados de envenenar as fontes d'água dessa cidade. Guillaume de Marchot, acho que é isso. E aí no texto desse tal Guillaume de Marchot, ele tenta a todo momento justificar que aquela comunidade judaica foi perseguida porque eles teriam envenenado a fonte d'água. Tese que não se sustenta. E aí o próprio Girard ele demonstra que essa tese não se sustenta. Então os textos de perseguição eles já mostram uma sociedade desacralizada. E essa desacralização faz, e também a exposição do próprio mecanismo vitimário, faz com que ele perca força. Então, o que nós temos é que com a evolução das sociedades, com o desvelamento do mecanismo expiatório, esse mecanismo ele passa a não gerar mais a paz social que ele gerava anteriormente na antiguidade. Então, que a gente tenha um espalhamento maior da crise mimética, da violência, das rivalidades, uma intensificação. E muito mais intensificada hoje pelo poderio bélico tecnológico. Para o Girard, um marco na exposição desse mecanismo vitimário foi a narrativa evangélica. Porque na narrativa evangélica, pela primeira vez, você vai ter então um texto onde aquele que é a vítima, que vai ser morto coletivamente, não há tentativa nem de ocultação do que aconteceu e muito menos de justificação do que aconteceu. Cristo, que é vítima, está sendo injustiçado, ele é apresentado como alguém que é vítima e está sendo injustiçado. E aponta os seus perseguidores. Pode passar, por gentileza, Vitor. Só para dar uma conclusão, né? Então, segundo lá a nossa hipótese, né, quem seria o sujeito dos direitos humanos para René Girard? Nossa sociedade é mais preocupada com as vítimas do que nunca. Mesmo que tudo não passe de uma encenação, o fenômeno não tem precedente. Nenhum período histórico, nenhuma sociedade conhecida por nós nunca falou das vítimas como nós falamos. Diante da incapacidade de hoje, né, com a exposição do mecanismo, da incapacidade de gerar paz social através desses mecanismos expiatórios, embora eles não tenham cessado, né, nós podemos concluir que o sujeito de direitos humanos para René Girard são todas as vítimas de violências coletivas. E quem são as vítimas de violências coletivas? Somos nós. Todos nós. Que desde a pessoa que está dentro de uma comunidade paroquial e que porque às vezes tem uma ideia diferente daquilo que aquela comunidade concorda e ela é colocada de lado. Desde um aluno na sala de aula que sofre bullying porque ele tem uma voz assim ou uma aparência assim, ou um grupo que mora em alguma parte da cidade e que faz parte de uma determinada condição social e que por isso é marginalizado. Então qualquer pessoa que dentro de uma coletividade possa expressar algo que possa ser entendido, uma característica que possa ser entendida como uma marca vitimária, essa pessoa é uma possível vítima de violência coletiva e, em última análise, sujeito dos direitos humanos para René Girard. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao avaliador, ao professor Sérgio Salles, meu colega Vitor,
essa nossa apresentação. Obrigado, professor Sérgio, Rafael, Vitor, professor Diego. Muito bem, de novo, prazer conversar e ouvi-los, né, nesse trabalho. Eu também destaco nesse trabalho essa interlocução, né, do campo do direito, especialmente em direitos humanos, não com a história, que talvez fosse um lugar mais esperado, e tampouco com o próprio direito, mas com a antropologia, né? Então, de novo, né, um elemento inovador aí nas relações que vocês estão estabelecendo. Embora a obra que vocês fazem referência já seja uma obra ali do início dos anos 2000, né? Mas que vocês trazem essa perspectiva que não me parece que é uma perspectiva tão considerada assim no campo. Eu fiquei também muito, acho que aprendi com o seu texto, não sou antropólogo e tampouco filósofo, né? Mas de pensar os direitos humanos numa perspectiva antropológica e a dimensão ética desse trabalho, né? Ou seja, de valorização, né, e de fortalecimento dos direitos humanos nesse sentido, que me parece que de certa forma, também a proposta do Girard, né? De pensar os direitos humanos como uma característica intrínseca ou comum às sociedades, né? Como um todo, né? E eu fiquei também pensando numa dimensão, quando você fala da questão de quem é o sujeito de direitos humanos, né? No quanto que o seu trabalho também, esse trabalho de pesquisa, implica numa dimensão de outridade, né? Da relação de o que existe nesse outro, né? E quando falo em outridade, pensando numa dimensão de outridade, mas também numa concepção de que eu sou o outro do outro, né? Ou seja, existe um outro, o outro é sempre o estranho, né? Mas e quando a gente é o outro, né? Então acho que o Girard me parece, no texto que vocês tratam e sobretudo na pesquisa que vocês estão fazendo esse levantamento, né, dessas ideias, me parece que essa dimensão se destaca, ela é importante, né? E uma ética do comum. Vou deixar também o professor falar depois, acho que é importante que a gente possa falar também um pouco mais sobre o trabalho, mas também me chama a atenção essa dimensão quando nós vivemos hoje um contexto conflagrado, inclusive politicamente, né? Do ponto de vista de pensar os diferentes interesses, né? Os direitos, enfim, de minorias, né? O texto fala, né? Vocês falam de minorias, né? A ideia de minorias. Então, o quanto esse texto também contribui para que nós possamos pensar essas dimensões que me parece que estão muito presentes, né, no tempo que nós vivemos. Então, gostei bastante da apresentação, né? Vocês foram bastante teóricos, mas também em algum momento trazem esses elementos que são elementos éticos, políticos, né? E eu acho que conversam muito com o trabalho sobre os direitos humanos e a literatura que foi apresentada anteriormente. Só que agora não com a literatura, mas trazendo uma perspectiva antropológica, né, como contribuição ao fortalecimento de pensar os direitos humanos. Então, parabéns assim pelo trabalho. Professor Sérgio. Professor Diego, só agradecer suas palavras elogiosas, a gente sempre sai daqui mais entusiasmado, né, professor Ricom, com os nossos alunos desses encontros da Jornada de Iniciação Científica, agradecer ao Vitor, o Rafael por apresentarem e só registrar que eles foram sabatinados no grupo já semana passada, né, então vieram aqui com mais material, com mais preparo, nós temos assim sempre uma preocupação que aqui eles representam várias pessoas, né, que se reúnem semanalmente,
que estão em diálogo, pessoas, inclusive, que não pertencem à nossa instituição, são de várias áreas de interesse, com perfis de pesquisa diversificado. Então, é muito bom ver também, como o senhor está vendo, né, nossos grupos aqui de pesquisa, às vezes professores atuando no mestrado em Direito, mas com formação em Ciência Política, em Filosofia, em outras áreas, né? E, de alguma forma, todos estão sensibilizados pelo problema crescente da violência exponencial, das rivalidades, dos extremos. Isso tudo eu acho que, digamos assim, é um solo de preocupação comum e sempre estamos envolvidos com a pergunta, afinal, como nossas pesquisas também podem contribuir para um estado diferente de coisas, né? Uma cultura da paz, uma consciência maior dos direitos de cada uma das pessoas. Eu acho que esse é um denominador comum, é uma riqueza comum desse grupo tão diverso que hoje está aqui partilhando. E só tenho a agradecer ao senhor, ao professor Rincon, à professora Denise que aqui está, aos outros alunos também. Aliás, convidando todos aí que já se formaram, né? Inclusive alguns aí se apresentaram já como formados em Direito. Quem sabe se unem também ao mestrado em Direito, né, Rincon? Temos que fazer essa propaganda aqui, ao mestrado em Educação, né? Para que a gente continue. Só um